Meu nome é Jovelina Tonello Mantovani. Nasci em Presidente Prudente, São Paulo, na lavoura de café. Eu sou a penúltima filha das 4 irmãs, Teresa, Benedita, já falecidas, e Ana. Meus avós paternos, José e Teresa, e maternos, João e Dugons, eram imigrantes italianos. Meu pai, Luiz, era lavrador e minha mãe, Gioconda, era dona de casa. As lembranças que tenho dos meus pais datam dos meus 4 anos e meio, quando eles vieram morar em um sítio perto da divisão de São Paulo com Paraná. Minha mãe estava grávida da minha irmã caçula, Benedita, a B. Morávamos em uma casa humilde coberta de sapê, perto da lavoura do café. Logo me vi indo para a roça com minha irmã Teresa. O objetivo era procurarmos um contrato para que meu pai pudesse trabalhar de meieiro o ano todo. No final da colheita, o café era colhido, metade da metade dividido para o patrão. Minha irmã mais velha casou. Como era possível pegar 1.000 pés por pessoa, meu pai pegou 2.000 pés e me registrou em carteira como profissional. Muitos anos se passaram e eu sempre trabalhei na roça. Aos 20 e poucos anos, nos mudamos para a cidadezinha de Cândido Mota, interior de São Paulo. Eu fui trabalhar de empregada doméstica. A B tinha estudado até a 4ª série. Não sei como aprendi algumas letras vendo minha irmã estudar. Eu consegui ler algumas coisas. Um dia eu estava com ela no ponto de ônibus e eu passei vergonha por ter lido algo errado. Ela imediatamente me corrigiu. Aos 23 anos, em 1963, minha mãe faleceu. Um ano mais tarde, vim para São Paulo com uma conhecida minha irmã caçula e meu pai. 2 tias e 3 irmãos da minha mãe me ajudaram muito. Cheguei em dezembro de 1964. Fui trabalhar no frigorífico Bordon, na linha de montagem. Eu conheci o Manuel no dia 17 de agosto de 1965, no trem que voltávamos do trabalho. Eu descobri que ele era operário, metalúrgico, sindicalista e comunista. Participava das manifestações. Mas a princípio eu tive um choque, pois notei o quanto ele era educado e respeituoso. No ano de 1966, eu fui demitida e em 10 de dezembro do mesmo ano, Manuel e eu nos casamos. No ano seguinte, em 15 de maio de 1966, eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Osasco, no Departamento de Administração do Pessoal, na função de atendente. No mês de maio do ano de 1967, fiquei grávida e obtive a licença maternidade no 4º mês de gravidez. E em 4 de fevereiro de 1968, nasceu o nosso filho, Ernesto Carlos Dias do Nascimento. Eu fui demitida e em 13 de março de 68, ao regressar da licença maternidade. No mesmo ano de 1968, houve a greve dos metalúrgicos em Osasco. O meu companheiro foi obrigado a ir para a clandestinidade. Era procurado pelos militares em todo o país com fotos nas principais lugares, rodoviárias, estações de trem, postes de luzes e outros. Era oferecido um prêmio em dinheiro pela sua captura. Eu permaneci com o meu filho na casa da minha sogra, Tercina Dias de Oliveira, conhecida como a tia. Depois de 2 meses, alguns companheiros me levaram até o Manu, no interior de Marília. Ele trabalhava com boias frias. Passamos fome, e isso foi duro, porque ainda amamentava o meu filho. Com a queda de alguns companheiros em São Paulo, o que tinha conhecimento do nosso paradeiro, tínhamos que voltar para a cidade. O Manuel estava participando da guerrilha do Vale do Ribeira e já estava levando os companheiros para lá. Levou minha sogra Tercina, os nossos sobrinhos, Samuel Ferreira, Luiz Carlos Max do Nascimento e Zuleide Aparecida do Nascimento. Chegamos em São Paulo no domingo e na segunda-feira o Manu foi encontrar com um companheiro. O último tinha sido preso e estava no ponto com a polícia. O Manu também foi preso por conta da multa que levamos. Sem saber o que aconteceu, fiquei despreocupada, pois ele me disse que só chegaria à noite e, para minha surpresa, a polícia chegou à tarde, onde estávamos, e levou eu e o Ernesto,
Só tinha 2 anos de idade para a Operação Oban, um sobradinho perto do quartel. Quando saí do corredor, vi o Manu, acompanhado de um torturador que me disse para abraçar o meu marido. Eu falei: "Meu Deus, vão matar o meu marido!" "Não, pode abraçar o seu marido." Levou-nos para uma sala, pediu para que nos sentasse no sofá e fez uma proposta, citando que a tia e o irmão do Manu estavam presos e que o nosso filho estava no juizado de menores. Também nos disse que não sabiam até quando iriam permanecer lá. E acrescentou: "O filho de vocês é muito bonito. Nunca havia imaginado que terrorista tivesse filhos, e ainda mais assim. Eu não tenho filhos. Quero a permissão de vocês para que eu possa adotá-lo." Assustados, recusamos aceitar a proposta. Após 13 dias que permaneci na Oban, fui transferida para o DOPS. E o Manu ficou na delegacia, perto da Oban. No DOPS, ficamos no porão, umas 20 companheiras. Um dia, me chamaram para falar com o assistente social do juizado de menores, querendo saber se o Ernestinho estava com as vacinas em dia, pois as crianças que estavam com ele tinham sarampo. Eu confirmei a pergunta. Houve o sequestro do embaixador alemão. Os companheiros pediram 40 companheiros com a tia e os filhos do Paiva, que era o pseudônimo do Manuel. Eles também não sabiam que nós estávamos presos. A polícia não queria que o Ernesto saísse com a avó, alegando que os companheiros não tinham pedido a saída minha e do Manuel. Trouxeram-me o Ernesto, eu peguei ele no colo e falei: "Filhinho da mamãe?" Ele olhava para mim curioso e eu abracei, beijei e tornei a beijá-lo várias vezes. O meu filho aconchegou sua cabecinha no meu peito e eu voltei para a cela e chorei muito. Dias depois desses acontecimentos, o Manu veio para o DOPS. Ficou sozinho numa cela no fim do corredor. Um dia, levaram e ele voltou somente à tarde, muito abatido. Os carcereiros usaram os companheiros presos que não tiveram muita participação política para servir as nossas refeições. Quando um deles veio trazer a comida, eu perguntei se ele sabia o que tinha acontecido com o Manu. Responderam-me que fizeram uma proposta para o Manuel ir à TV e dizer que tinha se arrependido. Os militares prometeram me levar no dia seguinte e me cortar em pedacinhos para ver se era forte, só porque a mãe e o filho tinham saído do país e eles me tinham nas mãos. As companheiras, ao saber da notícia, arrumaram um pedacinho de papel e um lápis para escrever um bilhete a ser entregue ao Manu, relatando: "Manu, eu sei que você não irá se entregar. Caso eles façam o prometido, saiba que eu vou gritar, eu vou chorar. Eu não sei. Somos adultos. Sabíamos que a nossa vida era arriscada, mas as crianças eram inocentes e elas estão livres. Eu amo muito você. Não se preocupe por mim." No dia seguinte, vieram me buscar. Em uma manhã de dezembro, eu e a Eva Skavulska estávamos preparando o almoço. Escutamos na rádio o sequestro do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher. Começou uma nova etapa na minha vida. Num domingo de manhã, me levaram para a carceragem sem dizer o motivo. Lá estava a polícia com a câmera para gravar. Disseram-me que eu ia sair do país e que eu era a primeira da lista a pedido do Lamarca. Perguntaram muitas coisas. Se eu queria sair porque eu pensava em voltar. E um dia nos levaram, eu e a Encarnação, junto com outros companheiros. Manu estava junto. Pediram para tirar fotos de todas as posições. Manu não permitiu que me tirasse a roupa. Mas não adiantou, porque dias depois me levaram e me deixaram nua. Posteriormente, trabalhei como assistente social junto com a Maria Auxiliadora. Foi ela que me inspirou para estudar enfermagem. Tentei iniciar meus estudos em Santiago, mas não foi possível. Quando descobriram, após a nossa denúncia sobre torturas no Brasil, mataram os meus alunos. Eram 17 jovens. Ficamos no Chile de janeiro
até agosto de 1971. Tive o privilégio de viajar para Cuba, ver a mãe, a tia, e as crianças estavam com ela. Ficamos 4 dias na França, depois mais 2 dias na Tchecoslováquia e parecia uma eternidade, pois a vontade de ver a mãe e as crianças era muito grande. De Havana, fomos para outros países, fazer treinamento e ficamos até março de 1972. Voltamos para Cuba logo depois. Manu e os companheiros voltaram para o Chile. Eu fiquei, já que havia realizado uma operação de úlcera. Depois de recuperada da cirurgia, também fui para o Chile, já pronta para voltar com o Brasil, com uma boa experiência na enfermagem e com um pouco de estudos. Comecei a trabalhar em uma fábrica de móveis junto com o médico. Fazíamos um trabalho de conscientização com os trabalhadores, para que eles não deixassem a linha de montagem e se deslocassem até a enfermagem a fim de tomar as medicações. Eu levava os remédios até o trabalhador, com exceção dos injetáveis. No dia do golpe militar contra o presidente Salvador Allende, eu estava trabalhando. Liguei para o Manu e disse que estava na fábrica, tomada por militares, e que eu não podia sair. Ele me disse para ficar calma, os companheiros sabiam como me tirar de lá. Passamos aquele dia. Na noite do outro dia, os companheiros mais experientes tiveram muito trabalho com o transporte dos medicamentos que subtraímos para ajudar com os feridos. Estavam com fome, nervosos e queriam agredir os policiais. Não tínhamos comida nem água. Um dia à tarde, nos levaram para o pátio da fábrica e mandaram que todos deitassem no chão de barriga para baixo e que ficássemos em silêncio. Quando vi que o prédio todo estava cercado pelos militares, pedi para as companheiras da cozinha que me emprestassem um uniforme dos usados por elas para aquela função. O meu era branco e chamava muita atenção. Pedi também a touca emprestada. Foi a minha sorte. No pátio, os militares perguntavam berrando qual era a função e o nome de cada um, e os operários respondiam em coro. Os militares diziam: "Se foi!" Levaram-nos para o quarto, onde ficaram outras pessoas da fábrica. Pediram novamente que nos deitássemos no chão do pátio, que dessa vez era de terra. Os milicos gritavam: "Levante e corra!" Os operários levantavam e os militares disparavam. Nós nem nos mexíamos. Eu não sei quem morreu e nem quantos. Depois, nos puseram em um ônibus e as estradas estavam cheias de barricadas. Nos puseram em pé, no meio dos 2 bancos, em 3. Um policial estava no corredor e fazia a vigilância com uma metralhadora de cano longo. Encostado costas com costa, em trios, eu era a última e estava em pânico e quieta. Começou de novo a contagem. De cada 3, disseram que nós íamos ser mortos e atirados no rio Mapocho, que cortava a cidade de Santiago. As janelas estavam fechadas com cortinas. Não sabíamos para onde nos levaram e nem onde estávamos. Desciam 3 e os milicos disparavam, e assim sucessivamente. Quando desci, vi uma multidão na portaria do estádio do Chile. Todos correndo ou parados com as mãos na cabeça. Havia 3 militares sentados atrás da mesa, pegando os dados de cada um para entrar no estádio. Eu pensava: eu vou morrer aqui? Vão me mandar para o Brasil? Faltando poucas pessoas para responder as perguntas, tive uma ideia. Não vou dizer que eu sou brasileira. Eu havia estado na cidade de Rancagua, interior do Chile. Chegou minha vez e a polícia perguntou onde eu trabalhava e a profissão, onde eu morava e o nome dos meus pais. Disse meu nome, o nome dos meus pais e o endereço. Ele foi escrevendo, olhou para mim e perguntou: "De que país eres?" Respondi: "Chilena." Ele me disse que eu tinha um sotaque diferente. Voltou a perguntar e eu respondia dizendo que estava nervosa. Então, disse: "Entra."
Se descobrirmos que você não é chilena, você sabe o seu fim. O estádio estava lotado. Sentamos mais ou menos perto uns dos outros. Ordenavam que cada trabalhador de cada fábrica fosse para este ou para aquele lugar. Eram grupos de 50 em 50. Sentamos na terceira fila. Era muito grande. O tiroteio dentro do estádio era assustador. Muitos trabalhadores e cidadãos comuns ficaram transtornados de ver tantos mortos. Uma das companheiras passou mal e a levaram para a enfermaria. Voltou pior e disse que no corredor tinha um amontoado de pessoas mortas. Pensei como o ser humano pode ser tão forte nas adversidades. Ficamos de terça-feira até sexta-feira à noite sem comer, sem beber e sem poder ir ao banheiro. Vimos as pessoas caírem mortas, o sangue escorria nos corredores. Ainda me pergunto, como uma companheira grávida de 8 meses pôde resistir àquela carnificina? E nós, sem poder fazer nada? No sábado pela manhã, o comandante parou na nossa frente e disse: "Os brasileiros aqui podem descer." A assistente social me disse baixinho: "Você não vai descer?" Eu disse: "Eu não sou brasileira. Caso eles me descobrissem, me matariam sem piedade e por qualquer movimento suspeito. Eu vou tentar pegar a arma dele para que me mate na hora." Não se esqueça que eu sou expatriada. Caso você se encontre com o Manuel, diga para ele como tudo aconteceu. Deram um toque de recolher e eu tive a sorte. Libertaram-nos. Nunca subi uma ladeira tão rápido. Fui para o trabalho do Manu e ele não estava. Fui para a casa de uma companheira onde eu tinha certeza que poderia permanecer. Quando o Manu chegou, eu disse: "Vamos embora." E ele disse: "Não podemos ir embora. Estamos seguros aqui. E agora que começou a guerra?" Os companheiros disseram: "Calma, ela estava presa." Ele me pediu desculpa. Ficamos mais ou menos 3 meses vagando de casa em casa. Os chilenos foram muito solidários, nos acolhiam com muito carinho. Nos ofereciam sopa quente, chá e abrigo. Um dia, fomos para uma casa, mas ficamos pouco tempo. Saímos e fomos para outra casa do lado da rua. No mesmo instante, parou um ônibus cheio de militares, todos armados, e invadiram a casa em que estávamos. Nos fundos da outra casa, tinha uma parede de madeira que separava uma casa da outra. Manu disse: "Não temos escapatória. Temos que sair pela frente e vamos ser presos." Eu olhei e vi uma fresta que cabia à minha mão. Eu disse: "Vamos puxar a madeira." Deu um espaço para passar e pulamos dentro da outra casa pela janela. A senhora tomou um susto e o Manu disse: "Tudo bem." Saímos da casa. Tinha um garoto com uma bicicleta. Manu disse: "Me empresta rápido, eu prometo que devolvo." Saímos na outra rua, uma avenida larga. A população estava toda aglomerada. Paramos como se não fosse conosco e vimos os vizinhos cercados por policiais. Depois de algum tempo, subimos no ônibus e fomos embora. Devolvemos a bicicleta para o rapaz. E assim, perambulamos muitas semanas nas ruas. Um dia, a Nazaré, uma atriz de teatro do Rio de Janeiro, pessoa valente e muito solidária, apareceu no bairro em que estávamos. Nos encontramos por sorte. Fui com ela para o refúgio. O Manu não quis ir, porque nós éramos os últimos, e o Rogério e o Mazzini não estavam conosco naquele dia. A Nazaré tinha saído muitas vezes do refúgio e não podia mais fazê-lo, pois estava ficando muito perigoso. Uma senhora da Cruz Vermelha se propôs a ir. Dei o endereço de uma companheira do bairro em que morávamos, mas ela desconfiou e disse que não nos conhecia. Eu fiz um bilhete dizendo que ela podia confiar na mulher, porque ela havia nos ajudado. Pelo amor que ela nos tinha, podia dizer onde eles estavam. Foi quando eles conseguiram entrar no refúgio. Meses de desespero,
pois havia mais de 500 pessoas, mulheres que deram à luz, e uma teve um bebê prematuro. Eu e um médico refugiado trabalhávamos dia e noite no meio da confusão. Um menino de 6 anos caiu na piscina e morreu afogado. Estávamos cercados pelo exército que disparava sem motivo. Muitas balas entravam na parede. Chegavam autoridades de vários países para negociar, de nos levar como imigrantes para trabalhar na guerra. Pegamos uma passagem secreta para sair do abrigo. Tinha uma comissão eleita em assembleia para negociar com as Nações Unidas. O Manuel pulava um muro para ir nos bairros ver como estavam os chilenos que nos conheciam. Eu dizia para ele que era muito arriscado, mas ele continuava. Um dia, na reunião da comissão, pediram para ele que ficasse na direção para as negociações, e ele disse que não. Insisti que ele devia aceitar, já que ele gostava de sair às escondidas. Pelo menos, poderia sair com um carro do ano, mesmo correndo o risco de ser morto, pois os tiroteios na rua eram constantes. Sendo assim, ele aceitou. Ele esteve na sede das Nações Unidas. Chegou e disse que falou com uma senhora chilena, uma funcionária, e que tinha falado que a mãe dele estava em Cuba. A chilena disse: "Você e a sua esposa podem ir." Ele ficou firme e retrucou: "Não podemos só eu e minha esposa. Tem muitos companheiros que querem ir para Cuba." Ela disse: "Volte aqui amanhã com a sua esposa, que eu vou fazer uma ligação via satélite para sua mãe." Fomos no dia seguinte. Ela nos recebeu e pediu para que sentássemos e esperasse um pouco, pois estava tendo um coquetel. Parou uma americana que ouviu a nossa conversa e disse: "Seus mendigos, o que estão fazendo aqui? Já para fora." Ele os empurrou para a sacada e fechou a porta. Quando a chilena chegou, perguntou o que aconteceu. O Manuel contou o que ocorreu e ela nos pediu desculpa. Fez a ligação para a Havana. O Manu falou para a mãe o que estava ocorrendo. A tia morava com Damares Lucena, que foi quem atendeu o telefonema e falou com os companheiros do Comitê Central de Cuba. O ministro Manuel Pinheira ouviu e atendeu o pedido imediatamente. Mandou um telegrama ao governo chileno comunicando que o avião cubano retiraria os presos que estavam no refúgio. No outro dia, saiu a notícia no jornal e na outra semana fomos para Cuba. Em Cuba, entrei no colegial e fiz faculdade, 3 anos de enfermagem. Trabalhei no hospital até 1980. Em 1981, voltei para o Brasil. De junho até dezembro, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, dando aulas de primeiros socorros no Centro de Treinamento de Trânsito para motoristas de táxi e cobradores de ônibus. Em 1982, preenchi a ficha para ser efetivada, coloquei que era formada em Cuba e, por isso, fui demitida. A chefe me disse que não podia trabalhar ali, porque tinha me formado em Cuba. Depois, trabalhei em uma escola de medicina alternativa. 6 anos depois, consegui traduzir o meu diploma e me registrei como agente de saúde. Trabalhei com o Frei Calegari, Betinho, Maria Nilde, Elza Lobo e outros. Realizei vários serviços sociais. Representei a Rede Mulher de Educação na ECO 92. Participei do Congresso de Saúde pelo Ministério da Saúde. Uma nova vida começou em 1996. Deixei de trabalhar, me divorciei do Manuel e passei a criar meus 2 netos do primeiro casamento, do meu filho Ernesto Carlos. Posteriormente, me tornei vó de outros 2 netos, Fernanda e Guilherme, bisavó da filha do meu primeiro neto, Átila. A minha bisneta se chama Lorena. Entrei com o processo de anistia política e fui anistiada em 2002. Finalmente, consegui me aposentar. Morei com meus 2 netos, Natália e Átila, e convivi com eles até meus últimos dias. Faleci aos 78 anos, no dia 21 de fevereiro de 2016, vencida pelo câncer no estômago com metástase em outros órgãos. Eu dedico essa história ao Senhor Jesus Cristo, porque em 1998 me tornei evangélica
E dedico essa história ao Manuel, pelos tempos de casado e pelo nosso filho que tanto amamos. Eu dedico essa história ao Ernesto e à Dina por ter me dado meus netos, Fernando e Guilherme. E eu agradeço muito ao Átila e à Shailene por ter me dado a minha bisneta para completar a minha felicidade. Eu aprendi muito, lutei muito e valeu a pena ajudar milhares de pessoas. Ousar lutar, ousar vencer.